E aí galera, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Tudo jóia? O tema da aula dessa semana são reações, nós já vimos ali os tipos de reações orgânicas, certo? E essas reações orgânicas, para que elas possam acontecer, a necessidade de uma cisão, ou seja, de uma quebra, de um rompimento de ligação química, tá? Então, olha só, deixa eu só colocar alguns pontozinhos importantes. As reações que nós chamamos de que são reações que elas são inorgânicas, certo? Reações inorgânicas por exemplo, uma reação de óxido-redução, uma reação de neutralização, uma reação de simples troca, ou até mesmo uma dupla troca, que não seja uma reação de neutralização. São reações químicas que elas acontecem um pouco mais violentas. Como eu posso dizer assim? Não, elas não são bravas, não, assim, não é assim que eu quero dizer. Elas são violentas assim em questão de tempo, rapidez, tá? Normalmente são reações que acontecem mais rápido, tá? São reações químicas que acontecem, por exemplo, às vezes você precisa somente de dois reagentes, por exemplo, igual uma reação de neutralização, precisa de dois reagentes, você coloca o ácido e uma base inorgânicos, ele já faz a reação, já neutraliza, tá? Agora, as nossas reações que nós temos aqui, as reações orgânicas, elas são mais sensíveis. Por que elas são mais sensíveis? Essas cisões, elas dependem muito do tipo ou do catalisador, ou do que você propôs ali, o que você interferiu no meio para fazer com que essa reação ocorra, tá? Essas reações, elas são mais sensíveis, por esse motivo. Primeira coisa, o que vai ser uma reação orgânica? Uma reação orgânica é quando um dos nossos reagentes é um composto orgânico. Não necessariamente os dois reagentes têm que ser orgânicos, não é isso, tá? Um dos reagentes tem que ser orgânico. Por exemplo, o metano reage com gás cloro. Então, metano é um composto orgânico, o gás cloro não. Certo? Então, o que vai acontecer? Nessas reações químicas, você sempre vai ter um composto orgânico, certo? Se você pegou um outro composto, que pode ser inorgânico, e quebrou uma ligação pi, colocou alguma coisa ali dentro, uma reação de adição. Se você tem esse composto orgânico, você tirou um átomo, ou você tirou um agrupamento de átomo desse composto orgânico e colocou outra coisa ali no lugar, isso é uma reação de substituição. Se você tem um composto orgânico, tá? Um composto orgânico, beleza? E nesse composto orgânico você eliminou alguma coisa, você tirou alguma coisa dali de dentro, ou você pode ter tirado água numa desidratação, você pode ter tirado, por exemplo, gás cloro, tá? Isso são reações de eliminação, tá? Esses são os tipos de reação. Mas antes de a gente começar aqui o nosso quadro, eu quero fazer um pequeno comentário com vocês. Lá na termoquímica, você estuda a energia de ligação, né? Que é aquela energia necessária para a quebra de 1 mol de ligação no estado padrão, né? Que é 25 graus Celsius e 1 atm de pressão, certo? Então você tem que entender uma coisa, que nos reagentes, a quebra de ligação é um processo endotérmico, onde você absorve uma quantidade de energia para poder quebrar a ligação. E depois, quando você forma alguma coisa, você faz o quê? Libera. Libera, que vai ser um processo exotérmico. Mas o que acontece? Dentro dos compostos orgânicos, sempre nós teremos intermediários. O que são intermediários? Por exemplo, uma reação inorgânica, ácido-base, gera sal, gera água. Acabou. Agora aqui, por exemplo, nas reações orgânicas, você tem os intermediários. Por exemplo, primeiro acontece uma parte, depois quebra uma ligação, forma uma coisa, depois daquilo ali forma uma outra coisa, liga com uma parte outrazinha e forma o seu produto. Tá? Então, na química orgânica sempre tem, tá, os intermediários, mas esses intermediários, para o ensino médio, vamos dizer assim, não é comum. Tá? Você vai sentir isso a partir do momento que você começar a estudar bioquímica, que é o momento que todos os alunos falam assim: nossa, química orgânica é uma delícia, é tão gostoso, e entra na faculdade e tem a famosa bioquímica. Vai lá e pum, bate de frente. Quer ver? Faz um teste.
Coloca no Google a reação da fotossíntese, mostrando todos os intermediários para vocês verem como que funciona, tá bom? Então vamos lá. Então o que nós vamos estudar hoje? Essas cisões, essas quebras de ligação que existe, tá, dentro desses compostos orgânicos para que essa reação ocorra. Lembrando que são todas cisões bem controladas, tá? Por quê? Porque esses compostos orgânicos eles são mais sensíveis. Tudo bem? As nossas rupturas, os nossos tipos de rupturas, os nossos tipos de quebra de ligação, nós chamamos de cisão. Que nós temos dois tipos, que são as cisões homolíticas e as cisões heterolíticas. Certo? Tudo bem? Ah, Victor, nossa, que nome difícil. Não, calma só um pouquinho. Tem um jeitozinho que você consegue entender que fica bem fácil. Uma cisão homolítica, homo, vem do quê? De homogêneo. Certo? Então quer dizer que essa cisão, ela é igual. Se ela é igual, significa o quê? Tá vendo esse composto aqui? Isso aqui é um metano, certo? Quando acontece uma cisão homolítica, essa quebra, ela é igual. Então essa quebra, ela acontece aqui, ó. Fazendo com que o elétron de origem do carbono fique com o carbono. E o elétron de origem do hidrogênio fique com o hidrogênio. Então, olha só, quando você faz essa cisão e você quebra isso aqui, o que que acontece? Você tem o elétrons do carbono e você tem o elétrons do hidrogênio. Mas, Victor, como que eu vou saber quando isso está acontecendo? Você sabe quando tem uma coisinha aqui em cima da seta, que a seta separa reagente de produto. Em cima da seta, por exemplo, se você ter lambda, isso significa que você tem luz ultravioleta. Então, não foi catalisador, foi o meio que você adicionou, porque sabe que catalisador tem que ter massa. Catalisador, ele só vai ali, acelera a reação, depois você tem que tirar ele. Isso aqui, e outro catalisador tem que ter massa, igual eu falei para vocês. Luz ultravioleta, certo? Não, né, gente? Outra coisa, baixa polaridade. O que é baixa polaridade? Um composto que ele vai ser bem apolar, tá? Então, se você pegar composto que tem baixa polaridade, tá? Baixa polaridade, por exemplo, um reagente, lá o gás cloro, por exemplo, tá? É uma tendência muito grande de ser uma cisão homolítica, tudo bem? E detalhe, outra coisa, quantidade de energia. Por exemplo, você colocar calor, tá? Você aquecer isso aí, simplesmente você favorece muito que essas cisões, elas ficam umas cisões homolíticas. Mas olha só, o que eu quero falar com vocês mesmo, que é muito importante, que essas reações químicas, essas cisões homolíticas, elas geram radicais livres. O que são radicais livres? São substâncias que estão plenamente ativas, ou seja, plenamente reativas. Elas simplesmente reagem com facilidade. Quando elas reagem com facilidade, o que acontece? Outra substância pode reagir aqui. Outra substância pode ligar aqui. Então é esse momento que vai acontecer a reação química. Isso aqui é um intermediário. Acredita que isso aqui é um intermediário? Eu só peguei o meu metano, quebrei a ligação, fiz a cisão homolítica e eu deixei esse radical livre, prontinho, para que outro elemento químico aqui, que não seja o hidrogênio, né, porque o hidrogênio eu já acabei de quebrar a ligação, entre aqui para fazer essa ligação covalente aqui no meu metano. Isso são radicais livres. Gente, olha só, deixa eu fazer um pequeno comentário. Vocês já perceberam que muitos produtos de beleza, principalmente, produtos de beleza não vou falar de produtos de beleza, vou falar de protetor solar. Protetor solar, muitos protetores solares fabricados hoje no Brasil, ele vem assim com ênfase em um certo ponto, fala assim, previne contra radicais livres da nossa pele. O que é radical livre? Quando você tem uma exposição muito grande ao sol, o que acontece? A quebra de ligação, certo? A sua pele fica com radicais livres. Moral da história, o envelhecimento é mais rápido. Então, esses protetores solares, eles previnem para não acontecer o que? A formação de radicais livres. Para o envelhecimento da sua pele ser um pouco mais demorado. Tudo bem? Então, as cisões homolíticas, homo de igual, você separa os elétrons de origem, cada um fica para o seu elemento químico, certo? Produz radicais livres e as condições que você tem.
Ultravioleta é baixa polaridade, é a maioria das vezes compostos apolares, ou um deltazinho significa que você tem alta temperatura. Tudo bem? Agora, nós vamos para as cisões heterolíticas. As cisões heterolíticas é bem legal, assim, eu acho que ela é mais emocionante, tá bom? Por quê? Ela tem que ter catalisador. Então, normalmente, você consegue definir quem que é quem olhando em cima da seta, tá? Na maioria das vezes, você tem, assim, cloreto de alumínio, tal. Você tem cloreto de ferro 3, tá? São catalisadores, assim, que são bem utilizados. Eles ficam em cima da seta. Essa é uma condição bem legal. Catalisador, tá, gente? Deixa eu colocar aqui, ó. Catalisador. De modo geral, catalisadores. Certo? Lembra que catalisador tem que ter massa. Tudo bem? Então, olha só. Essas cisões... Deixa eu colocar aqui catalisador também. Essas cisões, sabe que isso aqui é um intermediário, né? Eu só vou deixar aqui livre, tá? Para que aconteça o quê? Para que aconteça a ligação química, tá bom? Então, olha só. Fiz exemplo também. Aqui eu fiz com metano e aqui eu fiz com bromometano, tá bom? Observe uma coisa. Qual que é a principal diferença entre os dois? A cisão. A cisão, você percebeu o que aconteceu aqui, ó, no meio e fazendo com que eles ficassem com os elétrons de origem? Agora aqui não. Aqui a cisão aconteceu aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. A cisão aconteceu nesse pontozinho. Então observe uma coisa. O elétrons que era do hidrogênio passa a ser quem? Passa a ser do carbono. Então ele ficou o quê? Ele ganhou elétrons, então ele ficou com um sinalzinho positivo. Vamos de novo, ó, para vocês não se confundirem. Esse elétrons aqui é de quem? Deixa eu tirar aqui o meu pontilhado. Esse elétrons aqui é de quem? Do hidrogênio. Então tá, houve ligação covalente? Sim, ligação covalente entre carbono e hidrogênio. Perfeito, ligação covalente entre carbono e hidrogênio. Uso do meu catalisador, certo? O catalisador ideal para essa reação. Houve a quebra nesse ponto aqui, ó. O que aconteceu? No seu ponto de vista? Olha aqui, esse elétrons que era do hidrogênio passa a ser do carbono. Então ele fez o quê? Ele ganhou esse elétrons, ele recebeu esse elétrons. Se ele recebe, ele tem sinal negativo porque ele é um ânion. Então ele vai formar um carbânion, certo? O que é um carbânio? Um carbânio significa que é um carbono que recebeu um elétrons, então por isso que tem sinalzinho negativo. Deu para entender isso? Então tá, esse sinal negativo significa que aconteceu o quê? Ele ganhou um elétrons, certo? Se ele ganhou um elétrons, esse elétrons vem do quê? Vem do hidrogênio, ele se transforma em um carbânio. Agora é o seguinte, ele é positivo, certo? Ele é negativo, certo? Então tá, se ele é negativo, o que vai acontecer? Ele vai receber quem? Ele recebe o positivo. Então quer dizer, olha aqui para mim, essa ligação aqui, ó, do carbânio, quando acontece com o positivo, se ele receber um positivo do outro reagente, ele quer dizer que ele vai ser uma reação de substituição que nós chamamos heterolítica, tá? Porque não foi homogênea, foi heterogênea, ou seja, não teve uma divisão igual, onde o seu reagente, certo? Ele recebe um negativo, então vai ser uma reação de cisão, ó, de tipo de ruptura, vai ser uma cisão heterolítica, onde o reagente que ele recebeu é um reagente eletrófilo. Tudo bem? Por que eletrófilo ou eletrofílico, igual está escrito aqui? Eletrofílico, porque ele vai receber o positivo. Por que ele recebe o positivo? Porque ele é negativo. Então quer dizer o quê? Quer dizer que nessa cisão que é heterolítica, tá? Que não a quantidade de elétrons não ficou igual, tá? Foi heterogênea. Ele ficou negativo. Por que ele ficou negativo? Porque ele pegou elétrons do hidrogênio. Quem ganha elétrons é ânion, por isso que o ânion é negativo, tá? E se ele receber, para fazer uma ligação, ele vai ter que receber alguém, não vai? Vai. Ele vai receber quem? O positivo. Então quer dizer que vai ser o quê? Uma reação. Aí, na maioria das vezes, são de substituição, tá? Reação de substituição eletrofílica. Por que eletrofílica? Porque ele vai receber o positivo. Isso é incrível, cara. Isso é muito bacana, tá? Então, vale o quê? Exemplos. A gente tem muitos exemplos, tá? Para que vocês possam fixar isso melhor. Isso formou um carbânio. Victor, eu já ouvi falar do carbocátion. O carbocátion tá aqui, ó. Se o carbânio, ele recebeu elétrons, porque os ânions recebem, o carbocátion faz o quê? Ele é
faz o quê? Ele doa elétrons. Então essa cisão que aconteceu aqui entre o hidrogênio, nesse caso vai acontecer aqui, ó. Essa cisão ocorre aqui. Ou seja, o elétrons que era do carbono ficou para o bromo. Devido à alta eletronegatividade do bromo em relação ao do carbono, né? Em relação ao do carbono. Tá? Ajuda muito isso. O que acontece? Ele ficou com deficiência de elétrons. Olha só, ele ficou com falta de elétrons. Por que ele ficou com falta de elétrons? Porque simplesmente o elétrons que era dele, o bromo pegou. Olha, eu só coloquei 2 aqui, mas você sabe, tá? Que o bromo, ele tem 7 elétrons na camada de valência, né? Porque ele é um halogênio. Então, deixa eu colocar os outros elétrons dele aqui, ó. Que aí ele ficou com 8 aí, tá bom? Porque ele recebeu esse elétrons. E o que vai acontecer aqui com o carbono? O carbono, ele vai precisar de elétrons, ele é um cátion, ele precisa de elétrons. Então ele vai reagir com quem? Com quem? Com quem está a fim de dar um elétrons para ele. Quem está a fim de dar um elétrons para ele é quem é positivo. Então, isso aqui é o intermediário. O reagente que vai ligar com a minha parte orgânica, que essa aqui é a minha parte orgânica, ó. Essa é a minha parte orgânica, essa é a minha parte orgânica, certo? Quem vai ligar com ele? Quem vai ligar com esse carbocátion para poder fazer ligação? Quem for negativo. E aí vai virar uma reação, que nós vamos falar daqui a pouco, né, nas próximas aulas, que vai ser uma reação de substituição nucleofílica. Por que nucleofílica? Porque ele vai receber o negativo. Por que ele recebe o negativo? Porque ele é um carbocátion. O que é um carbocátion? Um carbono que perdeu elétrons, por isso que ele ficou cátion. Beleza? Então olha só, nas próximas aulas aí vocês vão ter mais exemplos, tá? Para que você possa fixar bem isso aí e conseguir olhar para a reação e saber, pô, necrofílica, pô, eletrofílica. É simples, tá? Não vai achar, esses nomes são difíceis, eu não vou conseguir. Não pense nisso, tá? Que é bobeira. Vocês vão conseguir, vai tirar tudo de letra, tá bom? Grande abraço para vocês e até mais.